E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas com muita coisa para falarmos porque o dia ontem foi bastante agitado. E pessoal, quero começar falando sobre a ida de Bolsonaro na ONU, falar sobre a repercussão da imprensa, algumas coisas aí do discurso de Bolsonaro e mais umas besteirinhas. Depois, para mim, foi o ápice do que diz respeito ao evento da ONU. Gustavo Petro, que é aliado do Lula, inclusive o Lula pediu votos, ele falou algumas coisas extremamente sérias e gravíssimas que envolvem segurança pública e agenda verde. E as duas estão de mãos dadas, assim, é absurdo, não dá nem pra colocar no título do vídeo, vocês vão entender por quê. Depois quero falar mais sobre o Meirelles, o Lula, toda essa turma. O Temer ontem concedeu uma entrevista, tem uma galera aí meio isentona, né, tipo o Amoedo, que tá falando algumas baboseiras que eu quero também mostrar pra vocês. Depois vamos falar mais sobre o Lula e a Rede Globo, porque o Lulinha fugiu do debate, não teve coragem de enfrentar Bolsonaro lá no SBT. Quem disse que fugiu? Até a própria grande imprensa, acredite se quiser, né? Pelo menos teve alguns veículos de imprensa que fizeram um trabalho de falar o que está acontecendo. Só que tem mais algumas coisas que eu também quero comentar com vocês. José Disseu concedeu entrevista aí para Bela Megali, falando sobre a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno, algumas coisinhas que envolvem aí o PT acreditar ou não nas pesquisas e o que o PT vai fazer. Eu até já adianto, mesmo sem acreditar em algumas pesquisas. Depois quero falar sobre apoio internacional ao Lula. Ontem, Caio Junqueira, alguns já devem conhecer aí, um cara que sabe tudo do PT, soltou uma nota exclusiva que o Lula vai ter um encontro com o Departamento de Estado americano no Instituto Lula nos próximos dias. E a gente tem que falar de mais algumas coisas, que também serão algumas matérias que envolvem ONGs brasileiras, reconhecimento, resultado. É confusão grande. E se der tempo, espero que dê, falaremos sobre a turminha do SG que segue atacando. E vejam só. Ai, meu Deus, a imprensa brasileira. Matheus Leitão e Guilherme Amado. Pra gente começar logo, né, botando a mão na cabeça e respirando fundo. O Matheus Leitão fala: o maior erro de Bolsonaro na ONU. Segundo ele, desesperado com as pesquisas, presidente mira petista, imprensa na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Bom, eu acho que quem tá desesperado é o Lula. Ontem eu li um artigo do Flávio Morgenstern. Eu não preciso nem entrar assim no corpo da matéria, mas ele falou assim uma frase que é tão óbvia, mas sabe aquele óbvio que às vezes as pessoas não repetem, que você fala, pô bicho, precisava alguém falar o óbvio? É que o Lula não se comporta como líder das pesquisas. O Lula é o líder, mas tem medo de pisar na rua. É o líder, mas tem medo de se encontrar, sabe, qualquer setor, em qualquer âmbito que ele lidere. Ele é o líder, mas não vai para evento que não seja contido. Ele é o líder, mas foge dos debates. Ele é o líder, mas está aí o tempo todo, né, tendo que a imprensa ajudá-lo. Do lado de lá, Guilherme Amado, tentando problematizar algo que ele deveria ver com bons olhos. Acho que todos vocês já devem ter visto algum vídeo de Bolsonaro mostrando, por exemplo, os aposentos que ele fica quando ele faz alguma viagem no Brasil. Sei lá, ele fica em alguma companhia militar, né, algum batalhão. Fala aqui, ó, aqui é onde eu vou dormir, sabe, cama de solteiro, chuveiro assim, normal. E tá lá, tá de boa, não precisa gastar com hotéis caros nem nada. E a notícia envolve exatamente isso, tá lá, ó. Em Nova York, Bolsonaro troca hotel de 5 estrelas por um de diárias de até 8.500. Perceba, olha como é malvado o Guilherme Amado. Ele falou, o Bolsonaro estava em um hotel. O hotel que o Bolsonaro estava era 5 estrelas. Aí ele saiu do hotel de 5 para outro hotel que você pode encontrar diárias de até R$ 8.500. O Guilherme Amado não diz quanto o Bolsonaro vai pagar. Conhecendo o presidente da República, vocês acham que o Bolsonaro saiu de um hotel 5 estrelas para ir para um hotel de 6 estrelas? Para ir para outro hotel de 5 estrelas para ficar na suíte presidencial? Não tendo o que criticar, ele faz um jogo linguístico, assim, ó, com diárias de até 8.500, tá? E Bolsonaro pagou quanto, irmão? Na diária dele? Pagou quanto? Tá entendendo como são as coisas? É tentando problematizar o que deveria ser motivo de elogio.
Aí ela diz, ó, se trocar o teto de 5 por um de 4 para reduzir as despesas, vira notícia. Imagine se fosse para uma suíte presidencial, ela dá o nome de um hotel, né, investir com força nas despesas como fazia a antiga gestão. A imprensa brasileira é realmente motivo de piada. Depois o Matheus Leitão não sabe, né, porque a imprensa foi atacada. Globo, Lava Jato, pautas ideológicas, preço da gasolina. Colunistas analisaram o impacto de fala de Bolsonaro na ONU. Aí o Costino circula ali, né? Bela Mega destaca, não é aqui que ele destaca. O destaque tá ali, ó. Ataque a petista na ONU. Peraí. Ataque a petista na ONU. Essa é a manchete. Aí qual o subtítulo? Sem citar Lula, Bolsonaro diz que é responsável por corrupção, foi condenado 3 vezes. Mas ele não falou do Lula. Ele atacou algo que ele não cita o nome. Ué. Engraçado, né? A imprensa vestiu a carapuça no Lula assim, sem nem ele pedir. Porque todo mundo falou, não, Bolsonaro atacou o Lula. Mas ele não falou nem o nome do Lula. Procura lá. É que vocês estão falando, né? Que o condenado em 3 instâncias foi o Lula. Mas enfim, o Curiosino pergunta, fala a verdade agora virou um ataque? Essa matéria eu acho que saiu na UOL. Eu acho que representa, assim, a ideia central do que foi a ida de Bolsonaro na ONU. Se você não viu o discurso e quer saber o impacto, olha essa manchete. Na ONU, Bolsonaro inaugura o horário eleitoral em escala planetária. Traduzindo, Bolsonaro pontua inúmeras coisas que prejudicam a turma da esquerda, prejudicam o PT, prejudicam principalmente o Lula. E aí, como a Flávia disse, né? Sentiram muito, sentiram demais. Essa matéria tinha que ter lido assim, ó. Na ONU, Bolsonaro inaugura o horário eleitoral em escala planetária. Choro da esquerda. Vamos continuar. O Clã ele fez um comentário que eu acho que é relevante, só para mostrar 2 trechos da fala de Bolsonaro. Ele fala o seguinte, né? Ai, Bolsonaro traiu as pautas. É o que uma grande parte da direita... Grande parte não, né? Uma parte da direita aí que comentava, principalmente ao longo de 2020, 2021, que Bolsonaro é um traidor, que isso, aquilo, outro. Aí ele falou o seguinte, bicho, Bolsonaro foi na ONU, falou, olhando nos olhos dos maiores maluquinhos deste planeta, sobre como a esquerda é nociva para o mundo. Um outro aí era presidente do Banco Mundial e nunca soltou uma nota repudiando o esquerdismo. E uma coisa que Bolsonaro fez, assim, é independente de ser até de direita, cara, é uma coisa que eu acho que todo ser humano, até a turma da esquerda, deveria se questionar o que está acontecendo e questionar o silêncio do Lula, que é o que está acontecendo na Nicarágua. É uma questão de, sabe, cuidado com o ser humano, com empatia, a coisa assim mais básica do mundo. Tô falando da perseguição aos cristãos. Não vou dar play no discurso de Bolsonaro, mas ele fez um tweet onde ele destrincha a ideia um pouquinho mais, que ele fala o seguinte, ó. O Brasil não assistirá de braços cruzados a mais um episódio dessa perseguição diabólica contra cristãos, promovida pela ditadura socialista da Nicarágua. Estamos prontos para acolher padres e freiras perseguidos, facilitando ainda mais seu ingresso e instalação em nosso país. A situação na Nicarágua é trágica e revoltante. Rádios estão sendo fechadas, bispos católicos estão sendo presos e freiras da Ordem de Madre Teresa de Calcutá foram expulsas do país. As freiras ainda foram assim, botaram num comboio, sem nada, só com a bolsinha que tava, pararam na frente e falaram, vai embora. Como? Vai a pé, vai, te vira, vai embora, sai daqui. São cenas tristes, mas que alguns, por afinidade ideológica, preferem virar as costas e ignorar. Assim como temos feito ao receber ucranianos, venezuelanos, haitianos e cristãos do Afeganistão, oferecemos asilo aos que hoje são atacados pelo ditador Daniel Ortega, na certeza de que todos serão recebidos pelo Brasil e pelo nosso povo com a dignidade e o apoio que merecem. O que ocorre hoje na Nicarágua liga um alerta para o mundo sobre a iminência de abusos ainda mais graves e desumanos. Afinal de contas, se nem as igrejas, cujo trabalho religioso e social são fonte de dignidade para as pessoas, estão sendo respeitadas, quem estará imune a isso? Por isso, como líder máximo do Brasil, país que sempre defendeu e promoveu a liberdade religiosa e que se orgulha de sua formação cristã, me sinto obrigado a denunciar essa perseguição diabólica, não só pelo que representa hoje, mas pelo que pode representar no futuro próximo. Quem no Brasil, dos presidenciáveis, está comentando sobre isso? Quem no Brasil, além de Bolsonaro, está pontuando isso? Isso aqui é algo gravíssimo. Mas
turma da esquerda finge que não acontece, né? O grande problema é o golpe e que Bolsonaro está colocando a democracia em risco. Aí você vê, né? Lá vem o áudio de novo. Bolsonaro transforma a tribuna da ONU em palanque e ataca Lula. A Lisa diz, né, Galvão? Bolsonaro não citou o nome de ninguém, apenas falou verdade sobre a esquerda. Vai lá, Nine. PT e toda a corja acionem a justiça para que impedir Bolsonaro de utilizar o discurso. Bom, não precisou nem pedir. Até já mostra aqui, né? Bolsonaro já foi alvo aí do PDT, também foi alvo do União Brasil via Soraya Tronic, para que ele não possa utilizar nada, nenhum trecho do seu discurso da ONU em sua campanha eleitoral. E aí eu falo para vocês, né? Deixa eu só uma pergunta. Se Bolsonaro foi mal ou tivesse ido mal em seu discurso, teria por que tentar proibir? Se o discurso de Bolsonaro é ruim, tem para que proibir? Era melhor deixar, né? Já que é ruim, que atrapalhou, que foi um grande ataque, foi isso, que aquilo outro. A gente falou que foi motivo de vergonha. Já que foi motivo de vergonha, a gente vai deixar ele botar na TV, né? Para ele passar vergonha de novo. Mas não, querem proibir. Normalmente você proíbe, né? O que é verdade. Mas, beleza. Discurso de Bolsonaro, o que ele fala, pra quem não viu, acho impossível vocês não terem visto ainda, mas pra quem não viu, e tá lá no canal do Telegram também, escuta só aqui. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Só isso. Quantidade de 3 instâncias. Nada demais, não sei para que esse chororô todo. Mas tudo bem. Continuando.